O jejum e a abstinência. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 2. Com o intuito de fazer penitência por nossos pecados, de melhor nos dispor para a oração e de estar unidos aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja nos pede, nos tempos de penitência, que ofereçamos jejum e abstinência a Deus. O jejum, praticado desde toda a antiguidade pelo povo eleito como sinal de arrependimento, praticado por nosso Senhor Jesus Cristo e por todos os santos, recomendado pela Santa Igreja como instrumento de santificação da alma, de controle do corpo e equilíbrio emocional. O jejum obrigatório foi sendo reduzido ao longo dos séculos. Quando devemos jejuar por obrigação? Na quarta-feira de cinzas, abertura da quaresma, e na sexta-feira santa, dia da morte de nosso Senhor. No entanto, todos os católicos devem ter a mortificação e o jejum presente em suas vidas ao longo do ano, principalmente durante o advento, a quaresma e nas 4 têmporas. As 4 têmporas tratam-se de tempos litúrgicos aos quais a Igreja dedica a penitência, a oração e a esmola, provavelmente relacionado ao trabalho dos homens no campo, que tinham suas vidas mudadas de acordo com as estações do ano. Acredita-se que teriam surgido com a cristianização da Europa pagã por volta dos séculos 3 e 4. Foi o Papa Gregório quem fixou as têmporas no calendário litúrgico. Tendo sempre o espírito mortificado, fugindo do excesso de conforto e prazeres, e na medida do possível, oferecendo alguns sacrifícios a Deus, seja no comer, no beber, nas diversões, televisão principalmente, nos desconfortos que a vida oferece, calor, trabalho, etc., sabendo suportar os outros, tendo paciência em tudo. Assim sendo, mesmo não sendo obrigatório, continua sendo recomendado o jejum nas quartas e sextas da quaresma e do advento, guardando sempre o espírito pronto para as pequenas mortificações também nos demais dias. Quem deve jejuar? As pessoas maiores de 21 anos são obrigadas, mas é evidente que os adolescentes podem muito bem oferecer esse sacrifício sem prejuízo para a saúde. Quanto às crianças menores, mesmo alimentando-se bem, devem ser orientadas no sentido de oferecer pequenos sacrifícios e acompanhar a frugalidade das refeições. As pessoas doentes podem ser dispensadas. É sempre bom pedir a permissão ao padre. As pessoas com mais de 60 anos não têm obrigação de jejuar, mas podem fazê-lo se não houver perigo para a saúde. Como jejuar nos dias de jejum obrigatório? Café da manhã mais simples que de hábito. Uma xícara de café puro, um pedaço de pão, uma fruta. Almoço normal, mas sem carne, peixe pode, sem doces e sobremesas mais apetitosas, sem bebidas alcoólicas ou refrigerantes. No jantar, um copo de leite ou um prato de sopa, um pedaço de pão, uma fruta. São inúmeras as passagens das Sagradas Escrituras referentes ao jejum. Eis algumas poucas referências. 2 Reis, capítulo 12, versículo 16. Tobias, capítulo 12, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículos do 6 ao 16. São Mateus, capítulo 4, versículo 1. São Mateus, capítulo 6, versículo 17. São Mateus, capítulo 17, versículo 20. Atos, capítulo 14, versículo 22. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. A abstinência de carne. Dentro do mesmo espírito de mortificação, pede-nos a Santa Igreja a mortificação de não comer carne às sextas-feiras, o ano todo, de modo a honrar e adorar a Santa Morte de Nosso Senhor. Ficam excluídas as sextas-feiras das grandes festas, segundo a orientação do Padre. A abstinência ainda é praticada e, diferente do jejum, começa desde a adolescência, a partir dos 14 anos. Nas sextas-feiras do ano, e mais ainda durante os tempos de penitência, saibamos oferecer esse pequeno sacrifício a Nosso Senhor. O jejum eucarístico. O jejum eucarístico é o fato de se comungar sem nenhum alimento comum no estômago, em honra à Santíssima Eucaristia. O espírito do jejum eucarístico é de receber a Santa Comunhão como primeiro alimento do dia. Quando o Papa Pio XII modificou a disciplina do jejum eucarístico devido à guerra, salientou que todos os que podiam deviam praticar esse jejum, chamado natural. Só tomar alimento depois da comunhão. Quem assiste à Santa Missa cedo pode muitas vezes praticar esse jejum. Apesar da lei eclesiástica em vigor determinar apenas 1 hora antes da comunhão para o jejum eucarístico, todos os padres sérios pedem a seus fiéis que se esforcem para deixar 3 horas,
visto que 1 hora não chega a ser nem mesmo um sacrifício. Caso as crianças ou pessoas debilitadas precisam tomar algo antes da comunhão, com menos de 3 horas, procurem ao menos tomar apenas líquido, um copo de leite, por exemplo. Porém, tendo se alimentado com menos de 1 hora antes da hora da comunhão, não se deve de modo algum se aproximar da sagrada mesa. O jejum, a abstinência e o confessionário. Como o jejum e a abstinência fazem parte dos mandamentos da Igreja, devemos nos empenhar para praticá-los por amor de Deus. Caso haja alguma negligência ou fraqueza na nossa vontade que nos leva a quebrar o santo jejum ou a abstinência, devemos nos arrepender por não termos obedecido ao que nos ordena nossa Santa Madre Igreja, confessando-nos por termos assim ofendidos a Deus. Nos casos de esquecimento, devemos substituir essa obra por outra equivalente, como fazer o jejum em outro dia, rezando um terço, etc. É sempre bom lembrar que a água pura não quebra o jejum. As pessoas inclinadas à mortificação e ao jejum não devem nunca determinar um aumento de penitência sem o consentimento explícito do sacerdote responsável. O demônio usa muito o excesso de penitência corporal para enfraquecer a alma. Tudo fazer na obediência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Amor